Talvez essa sensação excessiva de impunibilidade, que o doutor Jorge se refere, seja o maior combustível para os episódios de corrupção. O senhor vai na mesma linha, doutor Wesley? Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou na mesma linha, mas eu, como cidadão, eu torço para que não aconteça o impeachment, para que o país consiga chegar ao fim do mandato da atual presidente sem que ela seja sacada do cargo. Será um trauma a menos e um argumento a menos para os defensores dela. De uma maneira mais ampla, como é que o senhor observa os episódios recentes de corrupção? Eu falei aqui da Lava Jato, mas não focando pontualmente nessa operação. Gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Eu tenho já desde 2009 falado na criação do Disque Corrupção. E na última vez que o Renato Igor me perguntou, eu não pude explicá-lo direito. Mas ele perguntou, mas existem corregedorias? Existem corregedorias, mas você, para fazer uma denúncia, tem que deixar o seu nome, tem que apresentar alguma prova. E logo quando foi criado o Disque Denúncia no Rio de Janeiro, se dizia que era inconstitucional. Hoje em dia, metade dos crimes no Rio de Janeiro são resolvidos por input, por iniciativa dada pelo Disque Denúncia. Eu acho que o Disque Corrupção, nós precisaríamos de um presidente corajoso. Acredito que um decreto resolveria, mesmo que fosse em nível de experimentação, e o Ministério Público agiria. Eu tenho certeza, eu trabalhei 26 anos, menos 3 meses na Petrobras, que dentro da Petrobras se sabia muito disso. E não vai se denunciar porque vai perder o emprego. Claro. Né? E com o Disque Corrupção, o cidadão faz a parte dele e o Ministério Público faz a outra parte. Sim. De um modo geral, retornando à Lava Jato, eu pretendo ser muito breve, as minhas palavras primeiras são de repulsa, de indignação, de asco. Como eu disse, eu trabalhei na Petrobras 26 anos, menos 3 meses, e hoje o que me admira é que esses ladrões do dinheiro público não se contentam com milhares de reais, com milhões de reais, é com milhões de dólares, o que é um absurdo, né? Eu sinto isso porque eu trabalhei lá e não via nada disso na época. Na época eu trabalhei até 94, quando pedi demissão para ir para a magistratura, que o presidente da Petrobras batia ponto. Sim. Mesmo que ele não tivesse que cumprir tudo, porque muitas vezes tinha que ir a outros lugares, ministérios, mas era um exemplo. Hoje em dia não tem nada disso. Né? Há um aparelhamento na empresa que as pessoas se sentem inibidas. Né? Eu lembro que o candidato Lula disse o seguinte, e uma vez eu ouvi bem, ele disse, o problema das estatais, que o Fernando Henrique está aí a privatizar, não é privatização, o problema delas é dirigentes gabaritados e comprometidos. E aí eu vou dar uma de tonto amigo do Zorro. Comprometidos com o quê, cara pálida? Não é? Tá certo. O doutor Pedro de Queiroz também está aqui conosco, mais uma vez participando do programa. Obrigado, doutor Pedro. Sua leitura, sua avaliação de todo esse episódio, a gente está num caminho sem volta nessa espiral de corrupção? Boa noite. Boa noite. Boa noite à mesa, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sempre trago uma leitura positiva. Primeiro porque em relação à impunidade, que ela é histórica e é de todo ser humano, aquele que acredita num plano espiritual sabe que nós estamos aqui para uma evolução, mas o princípio de que a ocasião faz o ladrão, para quem está em casa nos assistindo, ela vem justamente desse contexto da heterodeterminação, que é eu não praticar um crime porque Deus está me observando, ou da autodeterminação que vem através unicamente da educação e do conhecimento. Apenas por princípios éticos eu não vou mexer no que é do outro porque eu não quero que o outro mexa no que é meu. Que é o princípio universal pregado até por Jesus Cristo, né? Não pratique ao outro que você não quer que aconteça com você. O ponto importante aqui é a evolução, e parabenizar aqui diante de toda a nação o trabalho efetivo do Ministério Público, tão questionado quando o povo foi às ruas, entre outras coisas, conseguiu evitar aquela emenda que tiraria a autonomia de investigação do Ministério Público, e nós vemos aqui agora o porquê da importância, muito mais do que por 10 centavos, o povo que encampou aquela derrubada
daquela PEC foi fundamental e está colhendo hoje os resultados. O povo também se organizou e conseguiu fazer um valioso instrumento, que é justamente proibir a eleição daqueles que são condenados, a lei da ficha limpa. Então existe hoje, nas escolas particulares, nas escolas públicas, já uma contribuição a essa educação. Dizer que a educação é primordial é elementar, mas é importante verificar que os nossos jovens, como está aqui o nosso colega que deve ser um pouco mais jovem do que eu, estão se engajando em movimentos populares para organizar a população civil. E a internet vem como um avanço e elas têm se organizado. Então, do ponto de vista, o senhor que tem mais idade do que eu, vem acompanhando também, se por um lado a desmoralização, o escárnio da corrupção, é também porque, por outro lado, se investiga mais e se coloca mais diante da opinião pública com muito mais celeridade. Então, a impunidade chegou a um ponto, mas ela está passível de controle. Por quem? Pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela sociedade organizada. De todos esses elementos, a gente destaca hoje uma questão que também é fundamental, que é o princípio da delação premiada nos estados e o papel do advogado. Porque, veja bem, eu crio aqui um paradigma. O paradigma do mensalão não é Joaquim Barbosa, não é nada mais. Para mim, hoje, o paradigma do mensalão se chama a pena imposta ao Marcos Valério, acima de 42 anos. Porque ele era apenas o operador. Ele era o mordomo. Ele pegou 42 anos, enquanto o núcleo político, para quem ele distribuía e voltava o dinheiro, pegou 6, 7 anos. Qual é o próximo operador que diante de uma nova... Qual é o próximo operador que diante de ser descoberto como operador vai ficar calado? Então o Youssef, patrocinado e bem orientado por advogado, porque a sociedade tem aquele senso comum de que o advogado, quando defende bandido, não presta. Não, esses advogados que sequer foram nominados, o advogado Youssef, o advogado de todos aqueles que aceitaram a delação premiada, negociaram com o Ministério Público a delação premiada, entregaram ao seu cliente, que é um mero mordomo, penas que não vão chegar a mais que 5 anos, estão fazendo justiça que não fizeram a Roberto Jefferson, por exemplo. Exatamente. Certo? O Roberto Jefferson foi o grande delator do mensalão, não pegou uma pena premiada, pegou um câncer, vai morrer na prisão e pegou mais pena do que também o núcleo duro político do mensalão. Esses não. Você tem hoje uma pena negociada com o Ministério Público de pouco mais de 5 anos para aquele que vai trazer a certeza. No direito isso é muito importante, porque a dúvida razoável pode dar aquele discurso de que é uma perseguição política aqui ou acolá. Mas a certeza, repatriar 80 milhões, não deixa dúvidas. E aqui é o ponto que é diferente, inclusive, do mensalão, não apenas em quantidade, mas em qualidade de prova. Porque até o final se converteu apenas num crime de caixa 2 e se negou até o fim de ser do mensalão. Aqui são tantos operadores, são tantas delações premiadas, que é aqui que a questão se é sustentável ou não, a questão de impeachment, juridicamente já quem sustente, mas a questão é que a prova já está colocada. O tempo para que essa prova transite em julgado é que é diferenciado. Mas aqui as provas são tantas que começa assim, ao meu sentir, uma visão de que, quando se repensa agora a reforma política, eu estimo que aproximadamente tem mais de 1 trilhão de reais no Brasil nas nuvens, nesse esquema de corrupção. Não está nem na mão do político, nem na mão da empreiteira. Ele vai da empreiteira para o político após a eleição, ele volta... Então, esse dinheiro que poderia estar na educação, que poderia estar na saúde, que poderia estar na segurança, não está nem na mão dos políticos e nem na mão dos operadores. Ele circula, né, num núcleo, numa nuvem, de lá para cá, primeiro paga e depois devolve. Então, isso tem que acabar, não só porque já foi descoberto, e esse é o grande ponto, né? Todo operador de hora em diante vai se beneficiar da delação premiada, e o povo tem que entender que essa é uma grande garantia, porque ele antecipa a certeza do magistrado, ele antecipa a certeza daquele que condena, e ele vai trazer. Aí volta ao início, já que ninguém ainda tem a autodeterminação de não lesar a outrem para não ser lesado, pelo menos a heterodeterminação. Eu posso ser pego. Então, eu posso ser pego. Meu colega, aquele que for pego primeiro vai me denunciar. E isso ocorre corriqueiramente nos Estados Unidos. Em países desenvolvidos é isso que ocorre. Então, quando a coisa começa, e a impunidade ainda é tão grande no país, eu vinha dizendo, porque esse esquema que ocorre em Santa Catarina, com a Petrobras distribuidora, ela continuou ocorrendo, segundo as denúncias do Ministério Público e da Polícia Federal, mesmo após os inícios das investigações. 500 relógios foram encontrados num fundo falso de uma empresa 1 ano depois do início das investigações e do Pedro Barusco já ter prestado depoimento. É muita certeza de impunidade.
Eu até me surpreendo ou não com a volta do gestor dessa empresa a Santa Catarina. Eu vou me apresentar, vai se apresentar com a certeza de que tem um excelente advogado, que nós temos sistema político que vai sair em liberdade. Enfim, agora, enaltecer aqui o trabalho dos advogados. Eu não vi ninguém citando o advogado do Youssef, ninguém citando o advogado dos demais elementos desse núcleo que se é chamado de operadores. Sim. Que com certeza tiveram que convencê-lo. Você quer pegar 42 como Marcos Valério, quer pegar 5. Mediaram essa delação premiada. Se Aldo, por um lado, trabalha da Polícia Federal e do Ministério Público, por outro, houve o papel dos advogados. Que fazendo um papel social, fazendo um papel pró-sociedade e pró-cliente, porque mais vale pegar 5 de 42, são também, sim, partícipes importantes desse passar o Brasil a limpo, de passar essa reconstrução. E esse é o recado que eu quero dar, como você me perguntou. Sim. Tenho confiança de que tempos melhores virão, porque a sociedade começa a entender o mecanismo pelo qual pode denunciar e pode mudar a corrupção nesse país. Bom, nós vamos ao primeiro intervalo aqui do programa, até porque já estão chegando as primeiras manifestações aqui pelo WhatsApp, pelo 4891884044, com a sua pergunta, o seu comentário, enfim, são evidentemente muito bem-vindos aqui pra gente. Então vamos ao intervalo e voltaremos dentro de 2 minutos. Até já.